Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 16 de novembro, quarta-feira, vamos falar sobre o consumismo infantil. Isso tem atrapalhado muitos lares, a formação do caráter, a formação daquilo que a gente falava, eu quando casar vou ter meus filhos e não vou permitir isso. A coisa não é bem assim. Vamos tirar dúvidas, vamos falar muito a respeito do consumismo infantil. Os abraços de hoje vão para Érica Vieira, moradora do bairro Vila Dedé. Também para Francisca Lourenço Paixão e seus familiares moradores lá do bairro São Conrado. E para Georgina Aparecida de Moura, Coronel, e seus familiares moradores do bairro Parque do Sol. Qual pai ou mãe que nunca cedeu às tentações e vontades dos filhos? Pois bem, o consumismo infantil está cada vez mais frequente no cotidiano das famílias. Porém, a busca desenfreada de produtos que levam à aceitação social ou até mesmo o prazer de obter o tão sonhado objeto podem acarretar em consequências graves como a agressividade, a violência ou até mesmo a depressão infantil. Como vocês veem, isso é grave. Isso acaba levando uma família a passar por momentos de dificuldade no relacionamento entre os seus entes queridos. Por isso estamos aqui para conversar sobre assunto muito importante com uma especialista, doutora em comunicação, Maria Ângela Niralt. Boa tarde, Maria Ângela. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Sei do quanto você entende deste assunto, você que é doutora em comunicação, uma pessoa preparada, e que muitas vezes nós, pais, e eu que tenho 3 filhos adolescentes, me coloco como quem está nos assistindo, na dificuldade em sermos pais. Então eu começo lhe perguntando, como educar as crianças para o consumo? Essa é uma questão que eu considero até uma questão ecológica, uma questão de saúde pública, no sentido de que hoje a invasão das mídias de todas as formas no indivíduo, porque ela invade, é o campo do indivíduo, né, ela é absolutamente perniciosa. Então, o consumismo, aquela vontade de querer cada vez mais, está realmente consumindo as famílias. A criança é muito fácil, é um alvo fácil de ser conquistado, porque ela começa a ver o coleguinha, ela começa a ver na televisão, ela começa a questionar por que ela não tem, e ela não quer mais só um tênis, ela quer o tênis dela, quer mais um, quer mais outro, né? Então a gente vai vendo que as famílias, elas acabam ficando assoberbadas pelas solicitações da criança e às vezes comprometendo o seu patrimônio econômico em função do atendimento dessas necessidades que são criadas pela publicidade. A gente sabe que o que os olhos veem, o coração sente e aí quer comprar. Como é que a gente procede, por exemplo, quando a gente sai para fazer as compras e os filhos nos acompanham? Porque eles veem esses objetos de consumo e eles ficam nos cobrando, nos exigindo. Como que é o comportamento dos pais nesse momento? Bem, eu vejo que o comportamento ele deve ser feito não no momento da compra. Ali você já sucumbiu. As coisas têm que acontecer na esfera familiar, dentro do contexto familiar. É preciso que a gente discuta as publicidades. É preciso que a gente converse com a criança para que ela comece a perceber, e isso precisa ir para as escolas, o que a gente chama de decodificar a mensagem publicitária. O que é que aquela mensagem publicitária está passando para você? Esse contexto familiar é que eu vejo que falta, porque as pessoas não têm tempo mais de conversar sobre essas questões. Então a gente não tem mais tempo de coibir,
Nós não podemos tapar os olhos dos nossos filhos, nós não podemos fazer com que eles entendam na hora que você está no supermercado, que você está no shopping. Né? É importante que eles vejam que essa discussão se dê fora desse ambiente, porque quando está nesse ambiente não tem mais condição. Você ali já está, vamos dizer assim, subjugado à mensagem publicitária que a criança foi alvo no ambiente familiar. Quer dizer, então, que esse consumo excessivo, essa necessidade desse consumo excessivo que as crianças têm hoje, se deve à mídia. Isso está claro, porque ficam vendo, as propagandas elas têm todo um efeito de beleza, de cor, de som, né? Os aparelhos hoje eletrônicos, as crianças têm paixão neles, eu fico impressionado com aquilo, né? Muitas vezes, eu vou citar um exemplo, esse iPhone 4 é sonho de consumo de todo jovem. Eu nunca quis ter esse trem, quer dizer, para mim qualquer telefone liga, acabou. Isso não é da minha geração, eu não passei por essa formação, né? Quais são as consequências, Maria Ângela, desse consumismo infantil para a família? Essa questão da depressão, de não ter aquilo que a criança imagina que ela pode, ela não sabe ainda quantificar quanto custa, se aquilo vai custar para a família, se vai custar para ela não sabe fazer ainda, e muito adulto não sabe fazer o parâmetro da moeda, que eu acho muito importante, quanto é o salário mínimo brasileiro. R$545. Então, eu costumo fazer isso. Os R$545 pode ser um parâmetro de discussão, né? Porque senão a gente vê o adulto ainda também subjugado a essa questão. Ele está trocando de carro todo ano, ele cada dia quer uma coisa melhor, ele se endivida, ele acaba com todo seu planejamento econômico. Então nós estamos vivendo um momento de muito assédio da mídia, de todas as formas, eu falo assim, todas as mídias. E a criança, ela está em casa, muitas vezes, solitária. E a televisão é a grande companheira dela. É verdade. Então, a babá eletrônica é a televisão. Então, nós estamos deixando... diária, né? Diária. Nós acabamos deixando nossos filhos sendo criados pelo que a publicidade está transmitindo para ela. Eu fico preocupado. Você que está me assistindo pode ter certeza que a minha preocupação é verdadeira. Porque eu vejo isso no meu consultório, na minha andança pelos bairros de Campo Grande. As pessoas muitas vezes não têm o que comer, mas tem lá televisão em 3D, tem não sei o quê. Eu não tenho televisão em 3D, não sei nem como que é esse negócio. Eu acho que tem coisas que você tem que... mas você não pode comprar? Eu posso, mas eu não quis comprar até agora. Acho que cada um sabe? Nós não podemos querer... Não é tudo que sai de lançamento que você tem que ter. Porque eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo. A coisa é tão dinâmica que cada semana tem um produto novo, diferente. Olha quantos celulares você já teve. Você que está me assistindo, veja quantos celulares você já trocou ao longo desses últimos anos. Eu tenho o mesmo celular há um tempão. Quando eu ganho um outro celular, é a maior dificuldade para aprender. Mas as crianças pegam fácil. Pegam porque você permite que eles peguem. Então aí eles vão um atrás do outro querendo trocar. Um sai a luzinha azul, o outro sai uma foto que aparece, o outro toca uma música diferente, você entendeu? Sem se preocupar, inclusive, com o lixo que nós estamos produzindo. Exatamente. Os efeitos de tudo isso, desse descarte. Né? Doutora Maria Ângela, a criança consumista deve ser tratada por um especialista ou existe alguma forma de tratar do problema no meio familiar? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. Não saia daí não, é rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, olha, difícil, hein? Consumismo infantil. Você em casa deve estar falando, eu sofro aqui. Todos nós que temos filhos passamos por essas dificuldades. Por isso estamos tentando entender aqui com uma doutora em comunicação, nossa amiga Maria Ângela Nirauti. Maria Ângela, eu lhe perguntei no bloco anterior, essa criança consumista, aquela que entra numa loja, se joga no chão, ela quer o brinquedo, ela quer o sapato, ela quer o carrinho,
ela quer de qualquer forma. Ela insiste e você acaba, muitas vezes, a gente erra, cede. Aí ela cresce, ela quer o iPad, ela quer o iPhone, ela quer o iPod, ela quer tudo que há. Ela tem que ser tratada por um especialista, ou existe alguma forma de tratar esse problema no meio familiar, a família? A gente vai voltar para aquela questão da educação, né? A gente vai para lá, vem para cá, e a gente volta para a questão, para o âmbito da educação. Hoje existem estudos, né, vários estudiosos, trabalhando esse vínculo, mídia-educação. No Brasil inteiro, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, existe um grupo de pesquisadores trabalhando isso. O que a gente vê hoje? Antigamente, o século XX, dizia que o ser humano se formava com as 3 instituições: família, escola e igreja. A revolução tecnológica nos trouxe uma outra verdade. Hoje o ser humano se forma com família, escola, igreja e mídia. Mas isso ainda não despertou uma ação mais eficaz no âmbito da educação. Tanto que os cursos de pedagogia, eles não têm essa abordagem. Eles não abordam a questão dessa influência nefasta da publicidade, porque a publicidade é sedutora. Todos nós ficamos seduzidos com uma publicidade bem feita. O ser humano, ele é captado, ele é capturado a sua atenção pela estética. E qualquer estética te chama atenção. Então, a publicidade, ela trabalha muito bem a questão da estética e das promessas de felicidade. Então, o que nós temos que nos preparar, essa sociedade, para saber como é que a gente aborda essa mensagem que nos chega em casa. Então, eu não acredito que hoje se tenha ainda especialistas capazes de pegar uma criança e consertar o que já está sendo feito. Sim. A questão volta para a educação dos adultos, a reflexão em casa. Não dá mais para você impedir de uma criança assistir uma novela das 9, com cenas de sexo, com cenas de crime. Se você não aborda com eles em casa aquela temática, aquilo fica na mente dela. Então, é no pequeno grupo. Ela não sabe. Então, é no pequeno grupo familiar e no escolar. Por que a escola, na hora que a criança vai para a escola, não tem uma temática voltada para o que ela assistiu na televisão ontem? Qual é a propaganda que está chamando a atenção dela? Por que não se trabalha isso no ambiente escolar e no ambiente familiar? Porque essa instituição, mídia, ela é uma das formadoras do ser humano da atualidade. Não dá para negar mais. E é uma pena, né? Porque tem muita coisa errada que devia ser proibido. Tá aí tanta coisa que a gente está vendo aí na nossa cidade que poderia ter sido evitado. Maria Ângela, qual que é o limite que os pais devem ter na hora de realizar o desejo dos filhos? Eu tenho uma amiga que foi com a filha dela numa loja de sapato e acabou comprando 4 no mesmo dia, porque a menininha pequenininha, de 1 ano e pouquinho, queria e foi escolhendo e comprou 4. O que você recomenda para os pais? E já está mandando nela, né? Pois é. Nessas alturas, essa criança já está dominando. E eles tentam mesmo, né? É como eu falei já no início, né? Na hora, o que vai fazer? Para não passar vergonha, a mãe acaba comprando os 4. Porque a criança certamente vai espernear, certamente ela vai revidar. É difícil essa abordagem, né? Porque tudo leva a esse consumo exagerado. Mas se você perguntar para ela, se bem que toda mulher gosta muito de sapato, então de repente ela já está sinalizando isso. Eu até brinco lá em casa que eu acho que minha mulher deve ter assim, uma centopeia, porque vai ter tanto sapato assim. É verdade. Eu brinco com ela, mas eu falo sério também, porque vai ter sapato. Toda mulher gosta? Toda mulher gosta. Tá justificado. Toda mulher já foi chamada de centopeia em algum momento certo, da vida. Bolsa e sapato, né? Impressionante. É verdade, a gente só tem, mas gosta muito. Agora, eu vejo assim, a gente acaba comprando para não passar o vexame, porque ainda mais com criança pequenininha, você vai conversar, vai discutir, vai fazer o que com ela? É difícil. É difícil. Nós estamos submetidos. Então esse limite é complicado. É complicado, porque nós não estamos levando a sério essa questão, nós estamos nos transformando em criaturas mutantes, absolutamente vulneráveis, o que não precisava ser, se a gente tivesse um
um mecanismo familiar ou dentro da própria instituição da educação de reflexão sobre essas abordagens, né? Que elas não fossem assim apenas trazidas, mas que houvesse em casa, né, o retorno. Para que isso? Por que você quer isso? Se aquilo que você já tem não é suficiente? Quanto papai e a mamãe ganham? Qual é o salário? O que a gente precisa primeiro? Qual é a minha necessidade básica? Porque geralmente não são necessidades básicas que a criança pede. Isso que você está falando é a minha próxima pergunta. Como é que a gente age quando o nosso filho quer um presente acima das nossas condições financeiras? Essa está sendo a grande questão. Né? Hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando para mim, comprou o tênis de um conjunto de músicos jovens que tem agora para um bebezinho de 1 ano e meio. Do Restart. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, nem eu sabia. É um tênis colorido, não sei o quê. E pessoa de condições financeiras ainda, que precisa atender outro tipo de necessidade. Lógico. Mas a gente perdeu o parâmetro do que é necessário e do que é supérfluo. E às vezes estamos dando mais vazão ao que é supérfluo em detrimento do necessário. O diálogo e o limite são fatores preponderantes para evitar o consumo exagerado das crianças e dos jovens? Evidente. O limite é importantíssimo. O limite está no contexto familiar. O que aquela família produz, o que é que ela tem de rendimentos econômicos, essas coisas a gente às vezes não fala. E a criança acha que o pai, ele pode tudo, o pai e a mãe. Né? Então, o que precisa é o limite e é o diálogo. Certo. Não dá para você... eu tive um professor que botava capa na televisão, isso já na década de 80, na própria faculdade de comunicação. E hoje não dá para você colocar uma capa preta na frente da sua televisão. A criança já sabe ligar, desligar, ela já tem o controle remoto, ela já vai fazer o que ela quer, e no computador. Então, não adianta. A única solução que eu vejo que possa nos preparar para essa abordagem é exatamente a família, a escola e a igreja e a sua religião. Né? São as 3 instituições que costumavam moldar o ser humano e que agora precisam dialogar com a influência da mídia. Vocês estão ouvindo, né? É preciso esses 3 pilares. Isso é fundamental. A igreja, a sua religião, você passe isso para os seus filhos, a família, sua casa, vocês aí dentro, e a escola, que tem um papel preponderante. Maria Ângela, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom te ouvir. Você que é doutora em comunicação, tenho certeza que foi de grande valia para o nosso público, nosso telespectador. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Se você tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. Anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se for escrever uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Nós temos o maior prazer em tirar as suas dúvidas, porque o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje. Se muitas vezes nós não podemos acabar com o consumismo dos nossos filhos, pelo menos temos o dever de dialogar, de impor limites, de refletir. Por isso, uma reflexão para que você possa transformar a vida na tua casa. Continuo amando e acreditando em Deus, mesmo quando os milagres que imploro não acontecem. Pois os milagres que imploro e os pedidos que faço se baseiam em minha vontade. E Deus não está aqui para me dar o que eu desejo. Deus está aqui para me dar o que eu preciso. Padre Fábio de Mello. Gente, se nós realmente acreditamos em Deus, se temos fé na salvação através de Jesus Cristo, essa mensagem, essa reflexão vai ser uma bênção para todos que acreditam em Deus. Porque Ele quer sim atender os nossos desejos, os nossos pedidos,
Ele quer realizar os milagres em nossas vidas. Mas é como eu sempre digo, tem o nosso tempo e tem o tempo de Deus. Muitas vezes nós somos ansiosos demais, queremos que aconteça tudo no nosso tempo e na nossa hora. E Ele sabe exatamente o momento certo de colocar aquilo que nós precisamos. Continue acreditando em Deus. Faça a transformação da sua vida naquilo que você tem de mais sagrado, a fé e o amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele também possa transformar a tua vida, porque você é muito importante para Deus. No próximo programa vamos falar sobre molusco contagioso. Hoje, quarta-feira, temos a novena da Perpétuo Socorro lá no santuário. Eu daqui a pouco estou chegando aí e tenho certeza, para aqueles que têm fé e que professam a religião católica, esse é um momento especial onde encontramos um pouquinho daquilo que precisamos. Acredite em Deus, frequente a tua igreja e busque sempre, através da tua fé, a renovação daquilo que é mais importante na tua vida. Fiquem com Deus, um bom final de tarde, uma ótima noite, sonhem com os anjos de Deus e permaneçam com Ele. Até amanhã.